Quem é muito seguro não toma cuidado com o inimigo, e o diabo, se consegue se apoderar de um fio de cabelo, logo o faz crescer como uma trave. Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e vamos estudar as fontes franciscanas. Olá, paz e bem. Muitas vezes, tratando desse assunto, São Francisco dizia que toda conversa com mulheres era frívola, a não ser no confessionário, ou, se fosse o caso, dando conselhos muito breves. Dizia: que tem um frade menor a tratar com uma mulher a não ser quando pede religiosamente uma santa penitência ou uma orientação para viver melhor? Quer aprender mais com São Francisco de Assis? Então fica ligado e assista o vídeo até o final. Em nossos estudos das fontes franciscanas, continuamos no importante tema de evitar a familiaridade com as mulheres. Você assistiu ao vídeo da semana passada? Ainda não? Eu vou colocar o link para ele aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição. E para quem quiser acompanhar o estudo de hoje, trata-se de Tomás de Celano, Segunda Vida de São Francisco, capítulo 79, que tem como título Parábola contra os olhares para as mulheres. E também o capítulo 80, que diz assim, exemplo do santo contra a familiaridade exagerada. Mas de qualquer forma, eu vou deixar, como de costume, aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Francisco de Assis, a fim de ensinar aos frades a não cobiçarem as mulheres por sua beleza, conta-lhes uma parábola. Diz assim: o rei mandou 2 servos para enviarem uma mensagem à sua esposa, a rainha. Primeiro um, depois o outro. Um voltou e, depois de fazer o relatório ao rei, teceu comentário a respeito da beleza da rainha. E o outro elogiou apenas a inteligência da rainha e, ao ser perguntado se ela era ou não bonita, respondeu que isso só cabia ao olhar do rei. Nós também, hoje em dia, muitas vezes nos deixamos levar apenas pelas aparências, não é mesmo? Apenas pela beleza física. E toda a nossa sociedade contribui para isso com comerciais em que a beleza e a nudez das mulheres é exposta a todo momento. As mulheres se vestem de forma inadequada, expondo seus corpos, que deveriam ser vistos apenas por seus maridos, provocando dessa forma os homens e os levando a pecar. Então, o que fazer? Seguir os conselhos de São Francisco de Assis. Evitar conversas frívolas, evitar falar com elas olhando diretamente nos olhos e, hoje em dia, eu diria ainda, evitar olhar para os seus corpos expostos. Deve ser feito todo um trabalho de conscientização que deve brotar nas famílias para que as mulheres se valorizem e não saiam por aí vendendo seus corpos como se fosse um produto, como se fosse uma peça de carne exposta no açougue. Mas enquanto isso não acontece, devemos mostrar nosso descontentamento. Não devemos aprovar esse tipo de comportamento nem ser coniventes com ele. Os padres deveriam ensinar as mulheres a se vestirem adequadamente na Santa Missa. Os professores deveriam ensinar as alunas a se vestirem adequadamente na escola e assim por diante. Mas o fundamental mesmo é a família. Muitas vezes, quando as mães de alunas que costumam se vestir mal na escola são chamadas pela orientação educacional, elas aparecem na unidade escolar até mais mal vestidas do que as filhas. E aí nós percebemos de onde vem o mau exemplo. Na parábola contada por São Francisco de Assis, podemos imaginar como a rainha se apresentou bem vestida e como um dos mensageiros conseguiu ver a inteligência da rainha, enquanto o outro só reparou em sua beleza física. O problema aqui claramente estava na falta de castidade do olhar do mensageiro. Agora imagine se a rainha se apresentasse com shortinho, de barriga de fora, com grande decote, como acontece nos nossos dias. Muito provavelmente teria corrompido os 2 mensageiros.
A mulher precisa se vestir adequadamente, escondendo o corpo para mostrar o que realmente deve ser mostrado: a sua inteligência, seu caráter, sua índole. A beleza física passa e um dia acaba, não é mesmo? E o que vai restar? Você, homem que vai a estas baladas por aí, atrás de uma piriguete, como se diz, sabe que não é mulher para casar, é para usar. Usar por uma noite e depois jogar fora. É triste, eu sei, mas é a realidade. Elas não se valorizam e assim perdem realmente o valor. Mulher, valorize-se. Esconda o seu corpo. Eu não estou aqui dizendo que você deve usar uma burca muçulmana, não. Mas existem muitas formas chiques e elegantes de se vestir sem mostrar demais. Mostre aquilo que deve ser mostrado: seu sorriso, sua alma, sua inteligência, a sua personalidade. Homem, evite as piriguetes. Valorize-se também, não ficando aí com qualquer uma, mas escolhendo aquela que será a sua esposa e a mãe de seus filhos. Às vezes, podemos ter a falsa impressão de que São Francisco de Assis não gostava das mulheres ou que as desprezava, mas não é nada disso, gente. Francisco sabia reconhecer as tentações e procurava ficar longe delas. No entanto, nós, mesmo sabendo que algo é motivo de queda para nós, que algo pode acabar nos afastando de Deus, brincamos com fogo, como se diz. Um casal de namorados que vive a castidade, por exemplo, sabe que deve evitar ocasiões de ficar sozinhos em casa, que devem namorar na sala diante de todos e não no quarto, e sabem até quando um beijo mais quente, por assim dizer, poderia levar a outras carícias inadequadas e que, portanto, é melhor evitar. Um alcoólatra, por exemplo, precisa evitar ambientes onde outras pessoas estão bebendo e não deve dar nem mesmo o primeiro gole. A mesma coisa com dependentes químicos em recuperação. São Francisco escolheu uma vida consagrada a Deus. Ele não era padre, mas fez um voto de castidade. Antes desse voto de castidade, antes do seu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, Francisco era um jovem que frequentava muitas festas em tavernas de Assis, lugares em que havia muitas mulheres. Olha, a história não conta esses detalhes, mas nós podemos imaginar, nós podemos supor que talvez ele tenha se relacionado com alguma mulher antes da sua conversão. E por isso mesmo ele reconhecia a sua fraqueza. Tudo o que o texto nos traz hoje são as maneiras que nosso seráfico Pai encontrou para evitar cair em tentação. Falar com as mulheres sem olhar nos olhos delas, às vezes olhando para o céu, outra com a cabeça coberta pelo capuz, e sempre falar em voz alta, para que todos os passantes ouvissem o que estava sendo dito, para não pensarem se tratar de uma conversa frívola. Quantos casos de padres que conhecemos e, infelizmente, largaram a batina por causa de mulher, não é mesmo? Sim, eles têm grande culpa. Mas eu me pergunto, por que essas mulheres vão se interessar logo pelo padre? Por que elas têm que dar bola, como se diz, justamente para um homem consagrado, tentá-lo e contribuir para que ele se desvie de seu caminho? Isso só pode ser coisa satânica, né? Mas, por outro lado, se eles seguissem os conselhos de São Francisco e evitassem totalmente o mal venenoso que é a familiaridade com as mulheres, poderiam ter se conservado firmes em sua promessa de fidelidade ao Senhor. Claro que o matrimônio é uma vocação belíssima, ninguém aqui está dizendo o contrário. Mas uma coisa é um homem que tem vocação verdadeira ao matrimônio, vocação à paternidade, e outra coisa é um homem que tem vocação sacerdotal, mas que se deixa seduzir pela beleza das mulheres e acaba assim caindo em tentação. É verdade, as mulheres são lindas, criaturas admiráveis. E se a criatura é assim tão bela, imagine como é o Criador. Podemos admirar o Criador em suas criaturas. Portanto, o homem consagrado a Deus deve ver as mulheres como um sinal da formosura de Deus, que é o amor maior.
Da mesma forma que os casados devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim não se sentirão tentados por outras mulheres que apenas expressam a beleza da criação divina. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E você, homem, dentro de seu estado de vida, evita a familiaridade com as mulheres? E você, mulher, evita a familiaridade com os homens? Escreva aqui nos comentários para nós, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, gostou mesmo desse vídeo? Colabore com o nosso canal, deixando aqui um like pra gente, não custa nada, ó lá, clica no like, é rapidinho, não dói, não cai a mão, né? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos, assim você nos ajuda a evangelizar. Espalha lá nos grupos de WhatsApp. Quinta-feira que vem nós teremos uma nova reflexão sobre a vida de São Francisco de Assis, com base aqui nas fontes franciscanas, e eu sei que você não vai querer perder. Portanto, se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora, né? É de graça, ajuda muito o canal a crescer. Você clica também lá no sininho e aí você recebe todas as nossas atualizações, fica por dentro de tudo que acontece por aqui e não nos perde de vista. Nós temos vídeos diários, sempre ao meio-dia, além de live toda quinta-feira às 20 horas e também podcast toda terça-feira às 20 horas. Também eu sugiro que você faça suas compras na loja em que nós somos afiliados. O link para a Magazine Reimann vai ficar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Todas as vezes que você faz a sua compra na Magazine Reimann, nós recebemos uma pequena comissão e assim você nos ajuda a evangelizar. Deus o abençoe, paz e bem.